Tem uma frase de Chico Xavier, um grande humanista, pacifista, que com todas as minhas limitações, eu procuro sempre refletir no que ele coloca. E ele tem uma frase, e já concordando aqui com o senador Jorge Seife, sobre as Forças Armadas, sobre a Polícia Federal, ainda dá tempo. Tem uma frase dele que ele diz assim: embora nós não possamos voltar atrás para fazer um novo começo, olha só, embora não possamos voltar atrás para fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. Então é um convite esse que o senador Jorge Seife, que eu assino embaixo. Nós somos brasileiros, por esse ato de um presidente da República que flerta, sim, dos direitos humanos, é isso mesmo? Que a gente ouviu esse tempo todo, e flerta com ditadores, porque isso é flerte com o Daniel Ortega, o que ele está fazendo lá, com as emissoras de TV, com partidos, com pessoas que pensam diferente, religiosos. Entre 2016 e 2019, mais de 19 mil pessoas foram assassinadas pelo regime por resistência à autoridade desse cara que está aqui, hoje no Brasil, de surpresa. As eleições na Venezuela são um jogo de carta marcada. Em 2020, a Suprema Corte do país substituiu arbitrariamente as lideranças de 2 partidos da oposição. A lista não termina. As vozes dissidentes são silenciadas, lá não tem liberdade de expressão. É o que querem fazer aqui no Brasil. Censura, esse PL da censura, calar. A repressão aos protestos é dura. E quem critica o governo Maduro sofre retaliações. Brasil, é isso que acontece no nosso país vizinho. E o presidente Lula estende o tapete vermelho e recebe todas as honras. Esse ditador conhecido do mundo todo está aqui. Esse era o governo dos direitos humanos, da democracia? O poder judiciário é um braço do regime de Maduro. As cortes defendem o governo e são usadas para reprimir e silenciar os opositores. Discurso do Zezinho há pouco. A insegurança jurídica que vive Zequinha no Brasil, senador Zequinha, a insegurança jurídica que vive no Brasil, de uma corte que não deixou se falar isso, dos ditadores durante a última campanha. Foi calado, até filme foi censurado previamente. O colapso da economia levou a Venezuela a uma das maiores taxas de inflação do mundo e superou 300% no ano passado. É esse o norte do nosso presidente? E por último, quero deixar muito claro aqui, falta de aviso não foi. O TSE mandou retirar do ar por fake news as falas que citavam laços políticos entre o governo Lula e os governos de Maduro e Ortega. Agora, os vínculos políticos estão mais do que comprovados para você que duvidava. A verdade sempre vem, a verdade sempre triunfa. E não é tarde demais, não. Tudo na hora de Deus. Isso é bom a gente ter consciência do que esse governo, que recebe ditadores com todas as honras, nesse país que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, a gente está vivendo isso. Mas o povo está observando e está vendo as incoerências permanentes desse governo Lula, que veio para destruir essa nação, infelizmente. Muito obrigado. Por favor, senadora Damares. Senador Seife, eu não podia vir aqui me manifestar. As mulheres do Brasil inteiro hoje tinham que estar vestidas de preto. Tinham que estar vestidos de luto. Sabe por quê? Relatórios apontam que as brutais torturas do governo Maduro incluíam estupros.
Quando eu estive na ONU em 2020 e 2021, eu liderei movimentos dentro do plenário da Comissão de Direitos Humanos. Eu me levantei quando um representante dele ousou falar. E países saíram do plenário junto comigo. Mas jamais eu imaginava que este ditador, que nos relatórios apontam estupro contra contra mulheres, contra manifestantes, estaria no meu país hoje, sendo recebido com honrarias. Jamais imaginaria, 2 anos atrás, quando eu estava na ONU liderando o movimento contra esse ditador, que ele estaria hoje no meu país e oficiais, militares, batendo continência para um ditador. Lamentavelmente, hoje é um dia de luto para as mulheres do meu país. Lamentavelmente, temos um ditador e que os relatórios são terríveis contra ele. Parabéns pelo... Obrigado. Senadora Damares, acima de posições políticos partidárias, as informações que constam em alguns dados que a senhora trouxe, o senador Girão trouxe, o senador Zequinha trouxe, que vocês trouxeram aqui, são relatórios internacionais que constam mais de 400 páginas de violações graves contra direitos humanos, contra a vida, contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra as liberdades. Então, senhor presidente, com pesar, lamento muito que hoje o nosso país esteja recepcionando um ditador, um narcotraficante, um procurado internacional, um inimigo da democracia, como hoje Nicolás Maduro está sendo recebido com todas as honras de chefe de Estado pelo presidente da República. Muito obrigado. Aborto, droga, tudo inverteu quando ele assumiu. Ele chegou a fazer carta para os cristãos em defesa da vida em todas as suas fases. Senador Zequinha Marinho, qual foi a primeira coisa que esse governo fez? Retirou o Brasil de um consenso de Genebra, que é um acordo com mais de 50 países, pró-vida. Esse governo tira do Ministério da Saúde, senador Jorge Seife, agora, logo que assumiu, uma portaria, ele revoga, que é para ir atrás de estuprador. Ou seja, a pessoa para fazer o aborto, que é uma violência, não apenas um homicídio intrauterino, como diz o doutor Ives Gandra Martins, mas a saúde da mulher fica com consequências, coitada, o resto da existência, de ordem emocional, psicológica, mental e física. Eu não estou nem falando da espiritual, estou indo pelo caminho da ciência. As universidades mostram isso, vários estudos mostram isso. Índice de suicídio aumenta, envolvimento com álcool e drogas das mulheres que fizeram um aborto em relação às que não fizeram. São 2 vidas. Esse governo prometeu o inverso, prometeu que ia defender e fez isso. Questão das drogas, o senador Zequinha acabou de fazer um pronunciamento aqui sobre esse julgamento que começa amanhã no Supremo. Um desrespeito flagrante a esta casa de quase 200 anos, que votou 2 vezes, não foi uma só não. Aqui, nós votamos 2 vezes, uma eu votei, senador Zequinha. A outra foi o grupo que estava aqui em 2006, de parlamentares, aqui e na Câmara. 2 presidentes da República sancionaram o que nós aprovamos aqui, esse artigo 28 que o senhor falou. 2. Foi tudo rasgado agora pelo Supremo. Ele está fazendo um ativismo flagrante, porque tem militantes lá dentro. Eu entrei com impeachment contra o ministro Barroso, porque ele fez palestra em Nova York em 2004 para a Open Society do George Soros, defendendo a legalização da maconha. Como é que ele vai votar nisso? Ele devia ter se declarado no mínimo suspeito, porque ele é um ativista da causa. Está tudo errado nesse país. Quem vai pagar com isso são as famílias. Esse governo, quando assume, acaba com a Senapred, a Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas.
As comunidades terapêuticas estão desesperadas pelo país, que atendem 80 mil dependentes químicos. Para onde é que vai essa turma? Com essa política do governo de tolerância com droga, de redução de danos. Essa turma vai voltar para as ruas? É uma desumanidade daqueles que se dizem defender, senador Seif, defender a população vulnerável, defender os mais pobres. Pobres como? Para pagar essa viagem agora a Madrid, que um dia foi 850 mil reais que o governo brasileiro vai gastar com a visita da comitiva do Lula e da Janja. Com essa lição sofrida de votar em quem flerta com a ditadura, que promete uma coisa e faz outra completamente diferente. O governo da vingança. O governo da vingança, relatado com pessoas que fizeram um trabalho como servidores públicos, como a Lava Jato, que mostrou para o Brasil que a justiça poderia ser para todos. E esses políticos poderosos, que foram muitas vezes, como o atual presidente da República, condenado em 3 instâncias por dezenas de juízes, por unanimidade. E está aí, fazendo o que está fazendo com o Brasil, passa mais tempo viajando, gastando dinheiro, dando vexame internacional, como o Zelensky, presidente da Ucrânia, revelou, dando um balão para não se reunir, marcando em horários que não existe reunião de presidentes, só para não se reunir, e passeando, viajando. E o projeto deles é poder pelo poder. Nação, absolutamente. Eu também espero, como o senhor, que o arcabouço fiscal passe aqui pelo menos por 2 comissões. Se essa casa tiver, se der o respeito, pelo menos nessa questão, que passe pela comissão CCJ e CAI, que tem tudo a ver com a análise de senadores para que se vote essa matéria com consciência. Porque a aritmética não fecha de maneira nenhuma, ela não fecha com esse arcabouço fiscal, que é uma gastança sem qualquer responsabilidade, não corta na carne nada. Vai ter que aumentar imposto. E quem vai pagar, como o senhor bem colocou, são esses jovens que estavam aqui, que representam aqui o futuro dessa nação. Então, senhor presidente, é de se refletir profundamente sobre essas violações que acontecem no país aqui vizinho, e que hoje eu trouxe aqui o meu voto de repúdio, que já foi encaminhado para a mesa do Senado, da presidência do Senado Federal, já está no sistema. Agradeço ao senador Jorge Seif por apoiar, por também fazer o seu voto de repúdio, e que o Senado Federal encaminhe esses nossos votos para a presidência da República, porque tem gente aqui nessa terra, e eu ouso dizer que a maioria do povo brasileiro, inclusive quem votou no Lula, inclusive quem votou no presidente, que achou isso um absurdo, um ditador que está fazendo milhões de pessoas sofrerem pela sua sede de poder, está aqui no Brasil recebendo todas as honras de um chefe de Estado. Ele que é procurado por tráfico de drogas. 15 milhões de dólares é a recompensa que os Estados Unidos da América oferecem para esse ditador que destruiu esse país fantástico que é a Venezuela, que eu tive a oportunidade de conhecer antes do Nicolás Maduro. Então, eu queria apenas dizer que dia 4 é o embrião do Brasil, o embrião daqueles que acham que não está tudo bem, que não está normal. Se está achando que está normal, fique em casa.
Que está tudo bem com o país, fique em casa. Já ouviram falar nesse fique em casa? Mas eu acho que é um convite, não é nenhum movimento específico, tem dezenas de movimentos. Mas é um sentimento de brasileiro, de que não está satisfeito com o que está acontecendo, ou a gente faz isso, ou a gente baixa a cabeça que essa espada vai chegar e ela já está apontada. Muito obrigado. A parte para o senador Jorge Seife, por favor.